Por aqui a gente segue na nossa mesa repercutindo essas informações, nos ajudou a entender bem aí agora as cenas dos próximos capítulos, as projeções que são feitas, quem é que vai governar o território de Gaza a partir do dia seguinte desse cessar-fogo, né? Porque é um processo de cessar-fogo, há ali um planejamento gradual, tanto de devolução dos reféns quanto de retirada das forças militares do território da Palestina. E depois, quem é que vai assumir o comando sobre aquele local, já que durante este período, já há um bom tempo, quem estava governando por lá era justamente o Hamas, depois de eleições muito questionáveis também, inclusive, que deram a eles este poder, e as autoridades palestinas um pouco mais moderadas deixaram totalmente o comando sobre aquele território, comandando atualmente algumas partes do território da Cisjordânia, e há aí, inclusive com a opinião do professor Furriela, provavelmente a participação dessas autoridades palestinas na composição por um novo governo que acontecerá sobre a faixa de Gaza. Essa é uma projeção do professor Furriela. Eu quero saber também a sua opinião, Guilherme Mendes. Como é que vai ficar depois a Palestina, o território de Gaza? Quem é que vai governar por lá? Kobayashi, como o professor falou, essa é a pergunta de $1 milhão, né? O day after aí é realmente algo que está inquietando a todos. Creio que dificilmente o Hamas vai abrir mão de continuar administrando a área. Por outro lado, uma série de compromissos devem ser firmados, já que é importante também para você que está em casa entenda, né? O Hamas ele tem uma configuração muito peculiar, né? Ele é, de uma certa forma, um movimento, um partido político, ou seja, tem legitimidade eleitoral ativa, foi eleito, se candidata, e, por outro lado, tem esse braço armado, esse braço paramilitar, terrorista, que por diversas vezes acabou atentando contra a vida dos seus inimigos. Então, não é puramente uma entidade só terrorista, e também, por outro lado, não é uma entidade política partidária legítima como todas aquelas que a gente vê mundo afora. Essa composição híbrida faz justamente que a situação se torne mais complexa. Por quê? Devolver a gestão do território ao Hamas poderia significar uma reorganização, um realinhamento para que eles voltem a cometer atos terroristas. Por outro lado, tirar a administração deles que foram eleitos, o Kobayashi bem colocou aqui, há uma suspeita de fraude, mas o fato é que a população palestina vê no Hamas uma força política significativa. Eu não vou entrar aqui no pormenor se a eleição foi de fato legítima, se foi fraudada, não tenho elementos para falar sobre isso. Mas é uma força política que é reconhecida por parte da população. E creio que, com certeza, talvez isso ainda não tenha sido divulgado, esse ponto de quem administraria o território foi tratado como uma das condições essenciais para a assinatura de um cessar-fogo, né? Ninguém deixaria esse vácuo, que no fundo vai ser o vácuo, vai ser o espaço, né, melhor dizendo, no qual as novas bases das relações vão ser construídas. Esse governo ali vai ser o responsável por dar o rumo para a Cisjordânia, para o Estado palestino e por reconstruir tudo aquilo que foi destruído nesses 2 últimos anos, não é? Sérgio Zagarino. Bom, o Hamas é um grupo terrorista. Essa história de que foi eleito e é uma eleição que tem suspeita de fraude, não dá para a gente ter um mínimo de convicção de algo que tenha ocorrido de forma séria por um grupo terrorista. Então, eu acredito que o ideal, talvez, não o que vai acontecer, mas o ideal seria que neste exato momento, aproveitando esse acordo, que lá pudesse, de alguma forma, viver um Estado que seja liberal, uma democracia. Não sei como isso se daria ali em relação aos palestinos que tinham a questão da organização administrativa. Essa guerra, ela pode ter o cessar-fogo, mas a guerra territorial e religiosa, ela não vai ter fim. Então, a questão administrativa para a reorganização e reestruturação da faixa de Gaza, ela é sim muito importante. Afinal de contas, por anos e anos, a região da faixa de Gaza ela foi bombardeada. E ela nunca foi reconstruída de uma forma que fosse a contento, que ficasse bom ali para os mais de 2 milhões de habitantes que moram ali naquela região. É uma região muito populosa. Então, agora, como os Estados Unidos interferiu, como o Egito e o Catar, eles também têm esse interesse de que ali se torne uma região que tenha a paz e que ela reine, o ideal seria afastar do poder administrativo
o grupo terrorista. E aí eles teriam que fazer isso de uma forma amistosa, diplomática, construindo esse acordo. E eu não sei até que ponto que esse grupo terrorista estaria disposto, porque eles já se colocaram à disposição de ceder e acabar com os bombardeios, acabar com os ataques. Mas eles vão abrir mão de manter o controle? O professor muito bem pontuou, o Guilherme também, ele fez alguns apontamentos nesse sentido, que com certeza absoluta os palestinos, eles estarão ali de alguma forma ou de outra no controle administrativo, mas o Hamas irá abrir mão? Enquanto o Hamas não abrir mão, será que Israel e os países vizinhos dormirão em paz? Essa é uma pergunta, essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Então, eu acredito que como Israel é aliado ao governo dos Estados Unidos, a construção feita por intermédio do Egito e do Catar, que visou acabar com essa guerra, que visa por fim, também vai levar em consideração isso na hora de fazer essa composição desse, podemos chamar até então, de novo governo na região da faixa de Gaza, que ainda, de acordo com os últimos acordos, está sob a égide da Palestina. Então, a Palestina com certeza vai fazer parte, porém, de alguma forma ou outra, o controle militar, talvez não de forma fixa, mas com os acordos, como já foi feito há algum tempo atrás. Não sei se vocês vão se lembrar, mas teve um acordo numa época que a região aérea, marítima, ficava ali sob a responsabilidade de Israel, a questão administrativa sob a Palestina. Então, eles vão ter que chegar nesse meio termo, porque Hamas no controle é incerteza, insegurança, e a gente não vai saber se porventura pode acontecer um novo 7 de outubro, que obviamente ninguém espera. Então, eu acredito que seria mais ou menos esse o caminho. O que se sabe sobre o acordo Israel-Palestina do cessar-fogo nessa primeira e segunda fase? No tocante à libertação de reféns. Seriam 33 reféns que estão na faixa de Gaza, com o Hamas, seriam libertados em troca de centenas e centenas, chegando a quase 1.000 presos que estão em Israel. Também se espera que nessa primeira fase, os 5 soldados israelenses que foram presos ainda no início da guerra pelo Hamas, por 50 presos que estão em Israel. Dentre esses 50 presos, incluindo até aqueles 30 presos condenados à prisão perpétua. Essa seria a primeira fase do acordo. Já no 16º dia, seriam iniciadas as negociações do cessar-fogo. Então, são essas informações que vazaram até o presente momento sobre a libertação dos reféns. Porém, diz que existem ainda, que tem em torno de 60 reféns vivos. E é isso que causa grande comoção, a insatisfação no acordo, porque se espera que todos os reféns, dentre os quase 260 que foram prisioneiros na faixa de Gaza, que fossem libertados. Ô Rodolfo, e esse acordo, ele também deixa claro, evidente, que uma das grandes prioridades de Israel não foi atingida, que era justamente a extinção por inteiro do Hamas. Se o acordo é com o Hamas, significa que o Hamas permanece e permanecerá, porque não são pessoas, não é um comitê, não é um grupo de pessoas em específico, é uma ideia. E tem muita gente contaminada por essa ideia terrorista, fora inclusive do território da faixa de Gaza. Exatamente. Muitos líderes, pessoas importantes do grupo terrorista estão em outros países, estão vivendo luxuosamente, inclusive em outros países, muito diferentemente da grande população que permanece lá na faixa de Gaza, um território extremamente pobre, sem acesso a muita evolução de civilidade, enfim. Ou seja, a gente vê até esse contraste, entre aqueles mais poderosos do grupo terrorista e aqueles que sofrem as angústias lá no território da faixa de Gaza. Permanecerá existindo o Hamas, como muitos especialistas, inclusive, já alertavam desde o início desse conflito que é impossível extinguir por definitivo o grupo terrorista. E aí, Rodolfo Maris? Nelson Kobayashi, eu convido você, meus amigos de mesa aqui de bancada, o nosso telespectador e ouvinte da Jovem Pan, a fazer uma reflexão comigo, porque ainda há pouco eu fui indagado aqui no meu Instagram e nas minhas redes sociais sobre uma coisa muito interessante. Lembrando que os Estados Unidos não negociam com terroristas, por que estão negociando agora com o Hamas? Simplesmente por um cessar-fogo e por uma bandeira de paz. Mas, como diz o nosso professor, que esteve aqui ainda há pouco, ele disse que isso vai cair na conta do Biden, porque ainda está sob o comando dele, Mas o Donald Trump já sinaliza que esse cessar-fogo acontece por conta dele.
Muito bem. Ele disse também que a partir do dia que ele tomar posse, que é o dia 20 de janeiro, agora, ele não vai querer conversar, ele não vai querer negociar com mais ninguém e que faria do Oriente Médio um inferno, se é que o inferno já não está sendo vivenciado por aqueles que estão lá. Outra reflexão importante dizer aqui é que se os Estados Unidos, colocando essa primeira, segunda e terceira etapa, como bem disse aqui a doutora Raquel Galinatti, por que eles não mostraram para a gente, talvez não seja a notícia primária aqui, o mais importante, mas quem é que vai ficar no comando dessa terra? Eu tenho certeza que é o Hamas que irá ficar no comando dessa terra. Eu, Rodolfo Marins, estou aqui eu não gosto de fazer isso no achômetro, né? Mas devido à proporcionalidade, devido aos fatos que estão sendo narrados aqui e noticiados, provavelmente é o Hamas que irá ficar no comando. O que eles estão simplesmente tendo a premissa de que vamos libertar os reféns e depois a gente pensa nas consequências, que é o que deveria se fazer desde o início. Benjamin Netanyahu sofre muito por conta disso, porque postergou, né? Ele demorou muito para acabar com essa guerra. E agora o que está se falando é, vai libertar os reféns nessa primeira fase, vem a segunda fase, vem a terceira fase. Muito bem, as tropas são retiradas paulatinamente lá da faixa de Gaza, do Egito. Mas quem vai ficar no comando dessa terra, que como bem diz o Zagarino aqui também, é uma guerra milenar ali, é uma guerra religiosa. Há de se pensar num plano de contingente para que isso se acabe, para que cesse isso, talvez aqui, criar um Estado novo, talvez dar o poder para a Palestina ser independente e viver em paz. Cenas dos próximos capítulos, Nelson Kobayashi. Pois é, a gente vai continuar acompanhando, isso aí vai dar muito o que falar, tem toda uma disputa pela capitalização política disso nos Estados Unidos. O Donald Trump já publicou, atribuiu a si essa vitória, já teve ali a iniciativa de ele mesmo anunciar a liberação dos reféns, enfim. E, por outro lado, vai estar na boca do Joe Biden, no seu último discurso, esta manifestação de vitória também. Vai ficar marcado, pelo menos pelo lado do Joe Biden, como último feito da gestão Joe Biden, cessar fogo entre Israel e o Hamas. E isso, naturalmente, vai repercutir por muito, muito tempo, né, Raquel? Com certeza. É algo que o Trump, justamente pelos fatos, os motivos colocados pelo Rodolfo, não gostaria de colocar de forma explícita uma negociação com o terrorista, porque, na minha opinião, o Hamas não é nenhum grupo ideológico, nem político. É um grupo terrorista, torturador e criminoso. E, nesse sentido, jogar essa conta para o Biden e, ao mesmo tempo, conciliar um acordo de paz é o mundo ideal para o Trump, isso é claro. E aí, o Guilherme Mendes, a gente vai ver naturalmente também uma nova faixa de Gaza, né? É um novo território, porque uma das prioridades do exército israelense lá na faixa de Gaza era entender melhor o mapa subterrâneo de Gaza, que é justamente onde ficam os agentes terroristas do Hamas. Sim. Há toda uma cidade muito maior, inclusive, que se possa imaginar debaixo da cidade. E em alguns níveis ainda de túneis sobre túneis, ou sob túneis, na verdade, que inclusive podem ser onde estão boa parte desses reféns. Provavelmente estão nesses túneis, mas agora, diante de 15 meses de presença do Estado de Israel por meio das suas forças militares naquele território, minimamente terão algum tipo de informação a mais, depois de tanto tempo que ficou fora daquele território o Estado de Israel de suas forças militares. Guilherme Mendes. Kobayashi, sem dúvida vai haver uma nova configuração, mas o fim, ou pelo menos o restabelecimento de relações minimamente civilizadas entre os povos daquela região vai se dar tão somente quando for criado o Estado palestino. A hora em que o povo palestino tiver ali o seu território, a sua bandeira, se submeter às ordens da Organização das Nações Unidas, se submeter ao direito internacional, nós não vamos poder dizer que vão ser países que talvez tenham relações co-irmãs, como a gente vê aqui na América do Sul, na própria Europa. Sem dúvida, serão países vizinhos que terão sim as suas animosidades, até porque esse conflito
ele remonta a milênios, não é uma questão de 10, 20 ou 100 anos. A gente está falando aí de uma origem e de uma divisão que remonta praticamente à história conhecida da humanidade, não é? A história recente da humanidade. Então não vai ser resolvido de uma hora para outra. Mas, sem dúvida, a criação do Estado palestino, tal qual aconteceu com a criação do Estado israelense, o grande ato para legitimar o povo palestino ter a sua casa. E na hora que isso acontecer, os grupos terroristas que justamente propagandeiam a proteção, propagandeiam a liberdade, propagandeiam a segurança dessas pessoas, porque já que elas não têm um Estado para oferecer tudo isso a elas, certamente esse discurso vai enfraquecer e acho que aí sim haveria um grande golpe nesses movimentos armados. Por quê? O cidadão normal, o cidadão cotidiano, o que ele quer ter? Ele quer ter uma vida tranquila. Ele muitas vezes se sujeita a esse tipo de ordem arbitrária, se sujeita a financiar grupos terroristas, porque ele não tem um Estado para lhe proteger. Ninguém aqui paga milícia se o Estado oferecesse os serviços públicos. Ninguém aqui se curvaria à criminalidade organizada para falar na realidade da violência brasileira se tivesse as oportunidades ofertadas pelo Estado. Todo mundo quer ter uma vida de paz, tranquila e harmônica. Quando o Estado falha, o crime entra. No caso da Palestina, é exatamente o que acontece. Não essa criminalidade do varejo ligada a tráfico de drogas, tráfico de armas e crimes comuns, mas lá a criminalidade ligada ao terrorismo. Na hora que o Estado palestino foi criado, eu tenho certeza absoluta que as relações ali vão se tornar muito mais civilizadas. E esses grupos extremistas tendem a, se não sumir, a se enfraquecer muito. Se a gente fizer uma recapitulação do que foi este conflito, Zaga, e as repercussões ali no Oriente Médio, a gente vai ver que há um saldo muito negativo em relação a tantas mortes, a tantos reféns sequestrados, impactos políticos para Netanyahu, muitas pessoas que atribuem a ele uma omissão, uma falha na condução da segurança nacional. A gente viu outros conflitos nascerem a partir deste conflito com o Hamas. A gente se lembra de alguns conflitos mais ao norte, com o Hezbollah, na divisa com o Líbano, alguns outros conflitos em território da Síria também, a participação de muitos países pró-Estados Unidos, outros mais isentos, diversas, inúmeras propostas de cessar-fogo levadas ao Conselho de Segurança da ONU, nenhuma delas com muito efeito, a maior parte negadas. A maior parte dessas propostas foi negada, a maior parte dessas propostas foi negada liminarmente ali nas votações, principalmente com alguns vetos dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, e o cessar-fogo veio, veja só, não veio da ONU, veio de uma união aí dos Estados Unidos, do Egito e do Catar, sem participação efetiva da Organização das Nações Unidas, que se coloca como a mediadora internacional global e que, neste caso em específico, não foi de lá que veio esse resultado. Sai enfraquecida a ONU depois deste anúncio, Sérgio Zagarino? Não somente sai enfraquecida, como a ONU está enfraquecida há muitos anos. Infelizmente, ela não tem atendido aí a sua grande finalidade, que é, na verdade, evitar com que essas guerras acontecessem. Fazer com que os países tivessem uma capacidade maior de diálogo e ela pudesse ali intermediar de uma forma muito mais objetiva, muito mais clara, essas questões de divergências econômicas, territoriais, e no final das contas ela acaba não fazendo isso, e por trás da ONU existem também interesses diversos, principalmente econômicos, principalmente na questão também de poder. A ONU é financiada por alguns países, o grande financiador da ONU é os Estados Unidos, então ela acaba não tendo ali muito efeito prático. E tanto é verdade que a união do BRICS, uma das finalidades do BRICS, muita gente fala que é a construção da nova moeda, mas não, uma das finalidades do BRICS é uma nova repaginada na ONU. Eles entendem que a ONU ela não atende muito bem o seu efeito e eles pretendem uma reforma administrativa para que ela possa ter, talvez, para que ela seja mais eficaz, podemos dizer assim. Agora, o que me chama a atenção é a fala de Donald Trump nesse caso, que ele diz, Gaza não será mais refúgio de terroristas. Isso significa que, com o governo de Donald Trump, a região da faixa de Gaza não será administrada pelo Hamas. Afinal de contas, o Hamas é um grupo terrorista. E Donald Trump afirma de forma convicta: Gaza não será refúgio de terroristas. Isso, ao receber essa mensagem do
futuro, próximo, atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz com que a gente agora tenha uma convicção maior de que o Hamas não será o responsável pela organização administrativa. Como isso se dará, as cenas dos próximos capítulos, nós estamos aqui para não só ver, mas como comentar. Porém, é um sinal positivo, é uma sinalização de que Donald Trump está atento a, como bem pontuou o Rodolfo, não negociar com grupos terroristas. Uma coisa é você ceder aqui, ceder ali, chegar a um consenso e pôr fim à guerra. Outra é autorizar a administração de um território que está ali, faz fronteira com Israel, que é um dos seus grandes aliados, seja administrado por esse grupo terrorista. Senão vai acabar acontecendo o que aconteceu com o Talibã no Afeganistão. Que o Talibã ganhou o poder hoje, ele governa de forma legítima a região do Afeganistão. Senão vai acontecer o que aconteceu na Síria, que todo mundo comemorou a queda de um ditador, porém o que aconteceu foi surgiu ao poder um outro grupo terrorista, que era braço da ISIS. Então esses grupos terroristas, eles ficam migrando ali, tentando ocupar espaço de forma legítima dentro de seus territórios, e Donald Trump deixou de forma bem expressa de que não autorizará, pelo menos na região da faixa de Gaza. Então, eu tenho um olhar bem otimista nessa nova composição, nessa nova administração da questão administrativa na região da faixa de Gaza. Como? Pediu, Rodolfo. Sim, Zagarino, olha que interessante, porque nós estamos falando de uma notícia das 3 fases, né, desse cessar-fogo, mas a notícia do dia 11 de junho de 2024 traz o Biden, traz o presidente dos Estados Unidos, o Biden como principal articulador dessas 3 fases, tá? Lembramos que a resolução da ONU foi aprovada naquela ocasião, mas o cessar-fogo durou apenas 11 horas. Olha só, o poder do Donald Trump nessa questão. Há cerca de 7 meses atrás, foi em junho do ano passado, mais especificamente 11 de junho do ano passado, o Biden sinaliza, né, esse cessar-fogo, coloca as mesmas 3 fases que foi imposta agora, porém com um discurso muito diferente. O Donald Trump vem a público e fala: se isso não cessar até o dia 20, eu farei do Oriente Médio um inferno. Olha o poder de persuasão em suas falas. E o que acontece, nós estamos vendo agora, o mundo inteiro vai ser páginas aí nos livros de histórias futuros, esse cessar-fogo entre Israel e o povo da Palestina. Graças a Deus isso está acontecendo. E as notícias que vai vir a seguinte serão melhores ainda, que vai ser a libertação, eu creio, dos reféns. E tem mais um ponto que o Koba tinha levantado: se o Biden sai fortalecido, ele consegue resgatar a sua imagem. Eu acredito que não. O presidente Joe Biden, ele entra para a história dos Estados Unidos talvez como um dos piores presidentes da história norte-americana. Joe Biden, em seu governo, ele não teve interferência, ele não conseguiu interferir em absolutamente nada nos termos da geopolítica. Dentro do governo de Joe Biden, tivemos as 2 principais guerras que hoje elas existem no mundo, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a guerra entre Israel e o Hamas ali na faixa de Gaza, que agora, graças a Deus, chegou ao fim. Mas vejam, Joe Biden, no seu governo, permitiu com que essas guerras eclodissem. Então, ele tinha que, no mínimo, tentar, por intermédio da ONU, essa negociação. E você pontuou perfeitamente. Ele não teve pulso necessário o suficiente para conseguir fazer igual o Donald Trump, que disse: olha, ou é, acabou, não vai ter história. Essa guerra vai acabar. E aí, graças a Deus, conseguiu costurar. Eu acredito que o Egito e o Catar, eles tiveram grande participação, sim, com essa influência de Trump, mas chegou ao fim. Eu vou te interromper porque essas imagens são ao vivo e a gente estava vendo até agora há pouco, simplesmente eles manifestando. Mas pela primeira vez, imagens ao vivo de Tel Aviv, em Israel, a gente vê ali um abraço entre, provavelmente, parentes de reféns, né? E aí, sim, pela primeira vez a gente vê imagens de pessoas em Israel aparentemente celebrando o anúncio, com a esperança justamente de encontrarem essas pessoas que estão ali nas fotos. Fotos de pessoas que foram levadas como reféns, sequestradas pelo grupo terrorista Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Imagens ao vivo deste momento em Israel. Há ali uma mulher recebendo muitos abraços, provavelmente um familiar dela seja um refém, e ali há uma imagem que materializa essa esperança agora do povo de Israel de receberem de volta os seus reféns, os seus queridos reféns. Não se sabe neste momento a situação desses reféns, se vivos ou mortos, mas lembrando
que na cultura judaica, mesmo quando há a morte do refém, há muita importância no resgate, no acesso ao corpo, para que o sepultamento seja feito de acordo com a tradição judaica, tradição histórica, religiosa, e que faz muito sentido para todas essas pessoas. Você vê imagens ao vivo de Israel, de Tel Aviv, de familiares que estavam até esse momento protestando, todos muito sérios ali, pedindo pelos seus reféns, e neste momento, pela primeira vez, nas imagens que a gente tem acompanhado, já há cerca de 1 hora, imagens ao vivo, a gente vê abraços emocionados dos parentes, dos familiares, dos reféns. Rodolfo Maris. Koba, é de arrepiar mesmo essas imagens, porque nós estamos aqui de um outro lado totalmente oposto da moeda, né? Mas nós somos aqui parceiros, né? De tudo isso que está acontecendo, principalmente quando nós somos solidários a essas pessoas que têm ali os seus entes queridos tido como reféns. A nossa guerra aqui do outro lado do mundo é totalmente diferente, a gente já fica abismado com as coisas que acontecem aqui. Você imagina você ter um parente seu sendo tomado de refém por um grupo terrorista e você não saber se essa pessoa está viva ou não, mas você manter um sorriso no rosto, uma esperança, e agora dando abraços carinhosos e choros regados a lágrimas, assim, um abraço regados a lágrimas, porque não se sabe se o parente está vivo ou não, mas o importante vai ser libertado. E se estiver morto, eu vou ter pelo menos o prazer, a honra judaica de estar enterrando meu ente querido. Ô, Raquel Galinatti, imagina só o sofrimento dessas pessoas há 15 meses, né? Sem informação, sem saber ao certo como estão essas pessoas. Alguns dos reféns que foram libertados relataram ali situações, né, de indignidade, inclusive, com muitas pessoas que estavam sob o poder dos grupos terroristas. Vamos lembrar que não tem respeito, não, entre essas pessoas. Eles desrespeitam mesmo, principalmente mulheres, crianças, idosos, pessoas doentes que foram sequestradas. Não tem muito critério, não, para esse grupo terrorista sequestrar pessoas, e eram ali familiares que estavam esperançosos há muito tempo, angustiados pelo fim deste conflito e pelo acesso, que ainda não aconteceu, mas foi anunciado o acesso a muitos reféns ainda em poder do grupo terrorista. Raquel Galinatti. Os horrores que foram praticados no cativeiro desses reféns por esses demoníacos integrantes do Hamas, os horrores são inimagináveis, desde crimes sexuais, desde tortura, situação em que foram relatados torturas gravíssimas, físicas, e muitas vezes chegando à morte. É algo que a gente vê o quanto viola qualquer respaldo da dignidade humana, mesmo em crimes que foram praticados durante a guerra. Eles violam qualquer lei, qualquer regra relacionada à dignidade humana. Então, não tem como a gente perceber que seria algo simétrico relacionado a uma disputa, a uma guerra entre Israel e Hamas. É uma guerra assimétrica, porque estamos falando em conflitos de criminosos, de terroristas, contra um país que deve proteger o seu próprio povo, os seus soldados, e também o povo da Palestina e os reféns e até mesmo os criminosos do Hamas. Guilherme Mendes. Pediu o Rodolfo. Fala lá, Rodolfo. Rapidamente, eu tenho muitos amigos ali na região do Brás que são árabes, tá? Então eu quero aqui árabes, persas, turcos, curdos, judeus, azeres. São pessoas do Oriente Médio, pessoas do bem. A gente está falando aqui do povo de Israel, mas vale lembrar também as pessoas da Palestina que sofreram com essa guerra. Porque numa guerra, pessoas de bem acabam também sendo ceifados. Pessoas do bem também acabam tendo seus parentes, sabe, como transpondo dessa guerra. Então aqui vai também o meu carinho, minha solidariedade aos meus amigos, às pessoas, aos árabes, aos turcos, aos assírios, pessoas que sofreram com essa guerra e com esse cessar-fogo se estabeleça talvez ali uma paz. Eu tenho a certeza que nenhuma guerra dura para sempre, né? Como diz a minha mãe. Eu tenho certeza que agora essas pessoas vão poder respirar mais calmas, sabe, libertando os reféns, cessando o fogo, parando com essas rajadas e mísseis e tudo mais, com essa carnificina que está acontecendo por lá, e essas pessoas também vão poder respirar mais aliviados com esse cessar-fogo. Há uma confusão que nunca deve ser feita, né, Guilherme Mendes, que é a confusão que, no início, até por ignorância de muita gente, era feita, mas que rapidamente muitas pessoas ajudaram a desfazer esta confusão, que é uma
confusão entre o que é o grupo terrorista, o Hamas, uma instituição criminosa, e o povo que sofre justamente pelo governo desse grupo terrorista, que é justamente o povo daquela região, que tem as suas tradições, que deve ter respeito a toda a sua história, as suas famílias. Eles são, na verdade, oprimidos por esses grupos terroristas, né, Guilherme Mendes? Não tenha dúvida, a população civil é oprimida por um lado, pelos desmandos do grupo terrorista que tomou o poder, e por outro, pelas atitudes desproporcionais que o Estado de Israel, esse sim, legitimado, com todo o estudo, com todo o armamento bélico, um dos mais fortes do mundo, também perdeu a medida e impingiu mais de 50 mil mortes. Veja lá, nós estamos falando de 50 mil pessoas. Pessoas, na sua imensa maioria, civis. Teve uma imagem dessas que passavam aí, que ela foi borrada, porque ali naquele entorno o que havia era o cadáver de uma série de crianças. Então, é muito ruim mostrar, inclusive na ética jornalística, se evita ao máximo exibir corpos, mas ali tinha um agravante, eram crianças. E a gente estava falando muito aqui do Hamas. O Hamas, já foi muito dito, grupo terrorista, cometeu atos criminosos, cometeu atos bárbaros. Toda a nossa reprovação à atitude, ao caminho escolhido por esse grupo para legitimar o Estado palestino. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer, o Estado de Israel cometeu, sim, muitos crimes de guerra, cometeu atrocidades, cometeu barbaridades. É muito importante que, cessado o conflito, o Tribunal Penal Internacional faça as suas investigações isentas e toda a comunidade internacional verifique o que de fato ocorreu como mandamento legal do Estado de Israel. Nós não podemos esquecer isso e fingir que nada aconteceu. Volto a dizer, não há proporção entre o número de reféns, e a gente não pode aqui relativizar o sofrimento que essas pessoas passou, com a quantidade de pessoas que foram mortas na faixa de Gaza. Isso sim é algo gravíssimo, é algo sem precedentes na história da humanidade, na história desse conflito, e a sanha de manutenção do poder, a sanha de vingança do líder israelense também não é a voz uníssona do povo de Israel. Muitos amigos judeus disseram, não apoiamos isso, não apoiamos o que está acontecendo. O Netanyahu não fala em nome de todo o povo judeu. E é importante que, passado esse primeiro momento, no segundo, o Tribunal Penal Internacional apure com o rigor necessário tudo aquilo que o Estado de Israel cometeu. É aí que está, Guilherme, é isso que eu estava comentando. Hoje a ONU ela não é eficaz nesse aspecto. Você pega o Putin, por exemplo, tem um mandado de prisão contra ele. E vai ser cumprido esse mandado de prisão, né, contra o Putin? Eu tenho certeza absoluta que não. Sim. A ONU ela não tem esse poder, porque, só para você que está em casa entender, quando a ONU surgiu, depois do que aconteceu, infelizmente, na Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU com o intuito de falar assim, ó, pessoal, vamos se organizar, cada um tem seu interesse, cada um aí tem seu território, mas vamos organizar para que nós possamos evitar uma terceira guerra mundial. Nesse aspecto, tá tudo certo, a gente conseguiu, não existe uma terceira guerra mundial.